Vamos mergulhar direto numa análise estruturada totalmente guiada por dados. Hoje, o nosso alvo é o fundo imobiliário AFHI11. A ideia aqui é dissecar as engrenagens desse ativo, entendendo direitinho como a mágica acontece nos bastidores. Lembrando, claro, que esse estudo é 100% educacional, focado no material original e não é, de forma alguma, uma recomendação de investimento. A gente só vai abrir a caixa preta e ver como ela funciona. O roteiro da nossa análise é bem objetivo. Vamos passar por 5 etapas rápidas. Primeiro, conhecendo o fundo AFIHI11. Depois, o motor dos dividendos. Na sequência, um raio-x do portfólio. Em seguida, saúde financeira e valuation. E a gente fecha com cenário macro e riscos. Então vamos lá. Parte 1. Conhecendo o fundo AFHI11. Olha, é simplesmente impossível ignorar esse número. 12,40%. Esse é o dividend yield, o retorno de dividendos acumulado nos últimos 12 meses. Bate o olho nisso e fica claro por que um retorno na casa dos 2 dígitos atrai tantos holofotes, ainda mais num cenário onde a renda fixa tradicional vem competindo pesado. É exatamente esse patamar de 12,40 que ancora a nossa conversa e mostra por que esse ativo é um verdadeiro imã para quem busca construir uma renda passiva constante. Mas afinal, de onde sai todo esse percentual? Bom, no jargão do mercado, o AFI11 é classicamente definido como um fundo de papel. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, em vez de comprar um prédio corporativo imenso ou um galpão logístico de tijolo e cimento, o fundo rentabiliza o capital investindo em instrumentos de dívida, mais especificamente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente, o fundo atua como se fosse um banco da história. Ele financia as grandes obras do mercado e, em troca, recebe juros bem gordos e correção monetária por esse dinheiro emprestado. E isso nos leva à nossa parte 2, o motor dos dividendos. O coração desse motor tem um ritmo muito bem definido. Impressionantes 92% de todos os ativos da carteira estão atrelados ao IPCA, o nosso índice oficial de inflação. Os 8% que sobram ficam ali ancorados no CDI ou no caixa, servindo como liquidez diária. Ou seja, a estrutura toda foi desenhada com o objetivo primordial blindar o capital contra o aumento geral dos preços e entregar retornos reais, sempre um passo à frente da inflação. Essa é a engrenagem mestre para proteger o poder de compra no longo prazo. E o reflexo direto dessa estratégia aparece no histórico de pagamentos. Dando uma olhada nos dados do primeiro quadrimestre de 2026, a gente nota uma estabilidade que chega a ser previsível. Em janeiro, o fundo distribuiu R$ 1,01 por cota. Em fevereiro e março, cravou 97 centavos e fechou abril entregando 98 centavos. Tudo isso mantendo o yield mensal muito firme, sempre rodando acima da linha de 1%. Vale destacar que essa resiliência não é de hoje, é uma consistência mantida desde o IPO do fundo. A gestão tem conseguido suavizar as variações mensais da inflação para garantir aquele cheque constante caindo na conta. Avançando para a parte 3, raio-x do portfólio. Abrindo a carteira para entender os setores, a gente vê exatamente para onde o dinheiro está indo. Existe uma aposta bastante forte no setor residencial, que abocanha 45% do portfólio, focando em financiamentos para novas construções e loteamentos urbanos. Logo atrás temos a logística e a indústria, trazendo uma base mais conservadora com 30%, e os 25% finais ficam espalhados pelo varejo, shoppings e outros segmentos. Mas, sinceramente, a métrica que faz o queixo cair aqui é a taxa de inadimplência. 0. 100% adimplente. Todo mundo está pagando em dia, o que é um baita atestado da precisão da análise de crédito lá na originação. E aqui entra um conceito sensacional chamado LTV, ou Loan to Value. Na média da carteira do fundo, esse número está na casa dos 58%. Para entender isso de um jeito bem elegante, imagina uma gigantesca rede de segurança. Para cada R$1 de dívida emitida pelo fundo, existe em média R$1,72 em garantias físicas lastreando essa operação. O que isso quer dizer? Que se o pior cenário acontecer e bater um calote, as propriedades que garantem a dívida valem absolutamente mais do que o dinheiro que foi de fato emprestado. É uma margem estrutural que dá um conforto gigantesco. Chegamos então na parte 4, saúde financeira e valuation. Os números aqui contam uma história bem reveladora. De um lado, a gente tem o valor patrimonial do ativo, o famoso VPA, que é o valor puramente contábil, marcando R$ 95,10. Do outro lado, o preço de mercado negociado lá na bolsa está saindo a R$ 97,40. Fazendo a matemática, temos um múltiplo PVP de 1,02. Isso significa que o mercado está topando pagar um ágio, um prêmio de 2%, sobre o valor do patrimônio do fundo.
Geralmente, quando o mercado precifica assim para cima, é uma clara demonstração de confiança no histórico da gestão e na robustez daqueles dividendos que a gente acabou de ver. E foi justamente esse clima de percepção de força que abriu as portas para a 7ª emissão de cotas recentemente. A tática fluiu em 3 passos claros. Primeiro, a oferta veio com um precinho levemente descontado a R$ 94,11. Isso impulsionou a fase de captação, que trouxe rapidamente cerca de 22 milhões de reais em dinheiro fresco para o caixa. E a cereja do bolo, o passo 3, é alocar tudo isso. Com essa nova munição financeira, o objetivo da gestão é voltar ao mercado para arrematar novos CRIs de alta qualidade, encorpando as receitas futuras e blindando ainda mais a carteira. O que nos traz a nossa 5ª e última sessão: cenário macro e riscos. Passando um filme da economia recente, fica evidente que a navegação não foi feita apenas em águas calmas. Lá em 2023, aquelas taxas de juros nas alturas colocaram o crédito imobiliário inteiro sob estresse pesado. Já em 2024, a volatilidade do mercado não perdoou e testou os limites de quase todos os fundos de papel. Hoje, no nosso cenário de 2026, com uma taxa Selic que ainda joga num campo bastante restritivo, a estratégia precisou evoluir. O foco total agora é encontrar devedores de primeiríssima linha que consigam suportar o peso de juros reais bem elevados. O custo do capital mudou de patamar e as regras para originar crédito tiveram que acompanhar essa maré. Para manter a balança da nossa análise sempre justa e equilibrada, precisamos apontar os riscos que os relatórios trazem de forma muito transparente. O primeiro deles é justamente aquela altíssima concentração no setor residencial, que é um dos mais vulneráveis aos solavancos da economia. Depois, temos o risco inevitável de marcação a mercado. Se os juros reais das notas do Tesouro dispararem, o valor patrimonial da carteira toma um impacto contábil instantâneo. Junta-se a isso o velho fantasma da deflação. Embora a justiça seja feita, os contratos hoje já tragam as chamadas cláusulas de IPCA zero, garantindo que a dívida não encolhe em caso de inflação negativa. E por último, mas não menos importante, existe uma certa limitação de liquidez. O volume negociado é saudável, mas a coisa pode engasgar se grandes investidores institucionais decidirem movimentar dezenas de milhões num único dia de pregão. Colocando tudo isso na balança, a gente esbarra num baita questionamento. Com as engrenagens da economia virando o tempo todo e os juros mudando de rota, será que os fundos de papel altamente atrelados à inflação vão continuar sendo o escudo supremo para a geração de renda nas carteiras? Navegar nesses ciclos exige entender intimamente como a mecânica da dívida reage ao teste do tempo. É uma reflexão instigante baseada em todos os dados que exploramos no raio-x de hoje.